Olá, bom dia! Os empreendedores e gestores que comandam as empresas tomam decisões o tempo todo. Muitas delas são corriqueiras e não exigem muita reflexão, mas algumas decisões podem mexer com o futuro do negócio e precisam ser calculadas. Para ajudar as empresas a visualizarem novas possibilidades para o futuro do negócio, criamos um programa diferente, no qual 2 consultores responderão dúvidas de gestores cujos negócios estão em processo de expansão e que precisam acertar na estratégia. O diretor regional Brasil da Valmont Solar, Ramon Gomes, esteve conosco na sede do Aquila acompanhado do gerente de gestão estratégica de suprimentos, Eberton Gomes. O CEO Raimundo Godoy e o consultor Celso Júnior apresentaram aos convidados a metodologia de trabalho do Aquila, condensada no livro Os 8 Passos da Excelência. Ramon Gomes trouxe para os consultores do Aquila dúvidas sobre o plano estratégico e sobre impacto de novas tecnologias no desenvolvimento de produtos e no papel dos líderes da empresa. Também estiveram na sede do Aquila as empresárias Ângela e Lúcia Alvarenga, representando a primeira e segunda gerações da Montreal Informática. Elas falaram sobre a fase atual do negócio e também fizeram perguntas a 2 consultores. Para Ângela, presidente do conselho da empresa, um desafio relevante tem sido manter o nível de competitividade frente às startups. A diretora-geral da filial Minas Gerais, Lúcia Alvarenga, pediu orientação aos consultores sobre novas estratégias para a gestão de pessoas, especialmente diante do teletrabalho. No programa de hoje também vamos falar sobre a necessidade da capacitação continuada de gestores e de especialistas a partir do treinamento Extrema Pressão, que realiza atividades customizadas durante 3 dias de imersão. Tem a parte teórica e inúmeras atividades ao ar livre que fogem do tradicional. E como consultores que atuam em empresas de todos os segmentos, sabemos a importância dessa capacitação continuada. É ela e os resultados que geramos em cada projeto que conquistam a confiança das empresas nas soluções que o Aquila apresenta. Estamos recebendo aqui no estúdio o consultor Felipe Pires, que tem mais de 20 anos de experiência e que vai ajudar os empresários convidados com informações e análises para clarear várias dúvidas sobre gestão. Felipe, bom dia. Bom dia, Natália. Prazer estar aqui novamente e poder contribuir aí nos debates. Nossos convidados, a Ângela, a Lúcia e o Ramon, estão ansiosos pelas suas orientações. Que bom. Vou me esforçar aqui para dar uma contribuição nos temas que vocês trouxerem. E também está conosco, mas por acesso remoto, Pedro Menezes, que caminha para 10 anos como especialista em consultoria de gestão e que também vai ajudar a responder as dúvidas dos nossos convidados. Pedro, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Natália. É um prazer estar aqui. Espero contribuir com os empreendedores que nos assistem, dando orientações práticas para uma gestão profissional. Estou às ordens. Pedro e Felipe, antes de ouvirmos as dúvidas dos empresários, eu quero falar sobre essa necessidade de capacitação continuada. Felipe, quando você começa um novo projeto de consultoria, eu imagino que não leva muito tempo para você perceber se as equipes estão bem treinadas e atualizadas. Nesse contexto, o que mais chama a sua atenção? Natália, realmente, normalmente quando a gente começa o projeto, a gente identifica uma série de gaps, né, de pessoas despreparadas, desatualizadas, repetindo erros velhos, e isso muito por questão, né, da liderança não dar a devida atenção ao tema. A gente trata desse tema na metodologia dos 8 passos, no passo 5, qualidade técnica, em que a liderança, né, um dos fatores primordiais da liderança é desenvolver as pessoas. Quando esse tema vem para a mesa de forma prioritária, os resultados são fantásticos. Pedro, você já conduziu algumas turmas do curso de formação gerencial com a metodologia do Aquila. Em geral, quando você pega uma turma com pouca experiência em gestão, quantos encontros são necessários para começar a alinhar todo mundo em relação, por exemplo, ao uso das principais ferramentas de controle, como indicadores e metas? Natália, nossos treinamentos mesclam muito a teoria com a prática, e isso facilita a aprendizagem das equipes. No primeiro encontro, considerando o dia de treinamento, os participantes já saem capacitados para definir indicadores para a sua área. E os indicadores, a gente sempre diz, são as informações que apontam
se as coisas estão indo bem na empresa ou se está ocorrendo algum problema. Outro ponto primordial do curso de formação de gestores do Aquila, Natália, é ensinar as equipes como elas selecionam os problemas de maior impacto para o resultado de um negócio, para atacá-los primeiro. Depois de identificar os problemas, partimos para a criação dos planos de ação. Criamos uma ação para atacar cada causa que está por trás dos problemas. E assim, vamos construindo melhorias dentro do negócio. Felipe, atendendo a uma demanda do mercado, o Aquila criou o programa Extrema Pressão, que é uma imersão de 3 dias na Fazenda da Saudade, que fica localizado no município de Periquito, perto de Governador Valadares, onde está o nosso centro de treinamento. Você é um dos instrutores do programa e já comandou diversas turmas. Como foram estruturados o conteúdo e as dinâmicas do Extrema Pressão? A concepção do Extrema Pressão, Natália, foi de desenvolver algo totalmente inédito para os participantes. Então, utilizando os conceitos da indústria criativa, a partir de um pensamento do Raimundo Godoy, a gente conectou soluções de empresas diferentes, não concorrentes, para produzir um produto novo. Então, o que a gente leva para os participantes é o que tem de melhor em termos de conteúdo, mas num formato totalmente diferente, num ambiente rural, com atividades ao ar livre, com conceitos diferentes, utilizando as múltiplas inteligências. Foi então desenhado para ser totalmente diferente do que já existe, mas baseado num conteúdo muito forte e muito intenso. A gente trabalha lá muitas horas, explora o que a gente normalmente dentro de sala de aula não tem a possibilidade de desenvolver. Felipe, por intenso você quer dizer pegar todo mundo de surpresa, né? É mais ou menos por aí. Eu não posso falar tudo, mas é nessa linha. Felipe, e há 2 formatos de turma, A turma aberta, que é aquela que tem a participação de profissionais de várias organizações, e a turma personalizada, fechada para uma única empresa. Me explica primeiramente qual que é o conteúdo da turma aberta. Nas turmas abertas, Natália, a gente sempre usa uma das soluções ou combinação de soluções básicas da gestão, seja um planejamento estratégico, uma excelência comercial, eficiência operacional, gestão de processos como o norte do treinamento. Junto com isso, as múltiplas inteligências, que sempre é o pano de fundo, então vamos explorar de cada um dos participantes, Mesmo na turma aberta, eles preenchem um questionário antes, a gente consegue entender um pouco do perfil e o que desenvolver em cada um deles. E junto, sempre com técnicas de negociação, argumentação, princípios de liderança, forma de se comunicar, de defender uma ideia. E nessas 17 você tem os conteúdos selecionados. Então, por exemplo, pode ser o planejamento estratégico, pode ser um foco mais comercial, um foco mais operacional. E para as turmas fechadas para apenas uma organização, seja ela pública ou privada, como é feita a customização do conteúdo? No caso das turmas fechadas, Natália, a gente tem condição de entender o momento daquela empresa, os desafios que eles estão passando ou estão por vir, e desenhar um conteúdo exatamente dentro daquilo que a liderança, os gestores precisam. Então a gente tem um direcionamento para responder às questões reais daquela organização. Nas dinâmicas, por exemplo, eu vou trazer os problemas deles e vou convidar a turma para discutir, para buscar caminhos, para desenhar projetos. Já tivemos casos de colocar 2 empresas competindo no mundo comercial para exercitar na prática os desafios deles do dia a dia dentro de uma demanda que foi pedida, que era a necessidade deles. Pedro, você participou de uma Extrema Pressão recente. Eu vou pedir para a produção colocar umas imagens de alguns desafios que você viveu nessa imersão para as pessoas conhecerem. Mesmo para você, que é um especialista de alto nível, qual foi o aprendizado? E foi grande, viu, Natália? Toda oportunidade para aprender é importante e sempre temos algo a melhorar, mesmo quando já temos uma boa experiência. O treinamento Extrema Pressão, com toda a sua estrutura e formato, nos tira da zona de conforto. Nos 3 dias de imersão, vivemos desafios reais. E como o nome diz, não tem moleza não, é tenso. O treinamento Extrema Pressão explora as 9 inteligências múltiplas e isso nos capacita ainda mais para trabalhar em equipe. E lá na Fazenda, é muito comum a equipe ser liderada pela pessoa menos experiente, simulando situações reais da rotina nas empresas. Eu uso novos conhecimentos para ser um consultor melhor, mas também repasso o que aprendo nos treinamentos para meus clientes e suas equipes. Recentemente, por exemplo, uma empresa que eu atendo estava envolvida numa negociação importante e queria muito conquistar um novo cliente. Eu pude ajudar na preparação da estratégia de abordagem e o primeiro passo foi levantar informações sobre esse futuro cliente, para entender em que fase aquela empresa estava,
que tipo de solução seria mais interessante eles comprarem naquele momento e que rumos a empresa pretendia tomar nos próximos anos. Pedro, e o Extrema Pressão tem uns momentos bem fora da curva, com os participantes na trilha resolvendo problemas que eles jamais tiveram que enfrentar dentro das empresas. Isso te ajudou como? A surpresa é geral, viu, Natália? Quando enfrentamos problemas que nunca surgiriam no trabalho, somos obrigados a pensar de forma criativa e a adotar novas abordagens. Isso ajuda a expandir nossa capacidade de análise e tomada de decisão sob pressão. Felipe, o consultor também tem muito papel de ser o mensageiro das novidades, de estar sempre atualizado nas tendências, nas novas técnicas, né? As empresas, elas precisam ter essa confiança em nós. Isso mesmo, Natália. Nós somos agentes de mudança, né? Estamos o tempo todo buscando conhecimento, estudando bibliografia, desenvolvendo soluções, vivendo ao mesmo tempo, né, centenas de segmentos que estão em momentos diferentes. Então isso facilita muito o olhar externo e trazer essa contribuição, porque às vezes o gestor está ali, o executivo, né, já esgotou as possibilidades, você chega com uma visão de fora, abre outras possibilidades. Durante um ano, eu vivo 30 clientes diferentes, com negócios diferentes. Então isso traz uma bagagem diferente daquela pessoa que está ali 100% dedicada para um único negócio. Felipe, a gente sabe que tem gestor que acha que contratar treinamento é algo que possa ser feito de vez em quando e só se sobrar dinheiro no caixa. Dá para conduzir bem um negócio fazendo dessa forma? Não, de forma nenhuma, Natália. O treinamento tem que ser prioridade. Se eu já não coloco a verba dele no orçamento, já programo isso ao longo do ano e não terceirizo isso para o RH, né? Acho que isso é uma função de toda a liderança, pensar para aquele momento o que eu preciso e reservar esse orçamento, dificilmente eu vou conseguir sobreviver, eu vou ficar para trás, né? E do lado contrário, quando você faz essa organização, você dá um salto enorme, você motiva a empresa, você desenvolve e muitas vezes funciona inclusive como ferramenta de retenção, né? Quando o colaborador percebe que a empresa investe, desenvolve, isso faz com que ele se sinta valorizado e permaneça. E se você ficou interessado em levar a sua equipe para participar do Extrema Pressão, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso site, pelas redes sociais ou pelo WhatsApp 31 99 624 6551. O QR Code que aparece na tela te conecta com esse número. Aproveite para conversar com um dos nossos especialistas e desenhar um programa Extrema Pressão sob medida para a sua equipe. O Aquila vai entender o momento atual do seu negócio e adaptar as dinâmicas e conteúdos de sala de aula para capacitar sua equipe para que juntos vocês levem um negócio para um novo patamar de resultados. Estamos às ordens. Bom, e agora vou te apresentar a primeira empresa convidada do programa de hoje para fazer perguntas aos consultores. É a Valmont Solar, uma empresa do grupo Valmont Industries, sediada nos Estados Unidos. O grupo Valmont Industries foi fundado em 1946. Já a Valmont Solar, unidade de energia, começou a operar no Brasil em 2015. Aqui no programa, a empresa está sendo representada pelo diretor regional Brasil, Ramon Gomes. A Valmont Solar tem 50 empregados no Brasil. Já o grupo tem cerca de 11 mil profissionais em posições globais, atuando em mais de 100 países, com fábrica em 21 deles. Em janeiro, a Valmont Solar inaugurou nova planta industrial na cidade de Contagem, na Grande BH. A empresa é líder nacional na fabricação de seguidores solares, estruturas nas quais são fixadas as placas fotovoltaicas e que se movimentam conforme a posição do sol, aumentando a capacidade de captação de energia das usinas solares. Minas Gerais também foi o endereço escolhido para abrigar o novo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Solar da Valmont Solar. Felipe, vamos conferir então a primeira pergunta do executivo Ramon Gomes para você. E se você também é empreendedor, fique atento, porque as orientações que o Ramon vai receber poderão ser úteis para o seu negócio também. Bom dia, Natália. Bom dia, Felipe. Bom, a Valmont Solar está em uma fase de franca expansão com a nova planta industrial no município de Contagem. Basicamente, nós temos aumentado a nossa receita anual em por volta de 50%, isso desde a nossa fundação, o início das operações aqui no Brasil em 2015. Nós estamos inseridos num mercado extremamente competitivo, muito rápido e muito dinâmico, né? Exige do gestor decisões muito rápidas, mas assertivas, baseado em um planejamento. Nessa seara,
o que eu queria perguntar para você é sobre, basicamente, qual a frequência nesse contexto que eu deveria revisar o plano estratégico do nosso negócio. E, em primeiro nível, quais seriam as melhores práticas na implementação e no desdobramento do planejamento estratégico para o nosso time, considerando o setor solar? Ramon, nesse contexto que você trouxe de ambiente em constante mudança que vocês estão vivendo na Valmont Solar, a minha recomendação é que a revisão do planejamento estratégico aconteça a cada ano. Você faz um planejamento para 3 a 5 anos, mas a cada ano você revisita as metas, os projetos, para contemplar as adaptações necessárias. E sobre as boas práticas que você pergunta, nós no Aquila, depois de mais de 20 anos, promovendo o pensamento estratégico em organizações de diversos países, nós criamos a nossa metodologia própria, que se chama 8 Passos da Excelência, que temos inclusive um livro publicado sobre o tema. Os 8 passos são sequenciais, ele começa pela ambição, passa pela governança, evidências, produtividade, qualidade técnica, disciplina, retorno e, por fim, a transparência. Então ele contempla todos os ciclos, desde a formulação, passando pelo planejamento e também a implementação da estratégia. Quando você fala do desdobramento, fazer com que essa mensagem chegue em todos os diferentes níveis da empresa. E essa metodologia surgiu depois de que a gente teve contato com um estudo de Harvard lá em 2010, que mostrava que 90% das estratégias falham em função de baixa implementação. Então a gente criou essa metodologia para fazer um caminho seguro para que a estratégia saia do papel. Pedro, você quer fazer mais alguma sugestão ou acrescentar uma análise para essa primeira pergunta do Ramon Gomes, da Valmont Solar? Natália, não podemos deixar de enfatizar a necessidade de acompanhar as metas e projetos do planejamento estratégico. Então, eu faço um plano para 3 a 5 anos, mas não abro mão de uma revisão anual e ainda acompanho mês a mês os resultados e o progresso dos projetos estratégicos. Vamos então conferir a segunda pergunta do diretor regional Brasil da Valmont Solar. Felipe, de forma lúdica, nós costumamos dizer no solar que a única constante é a mudança. Nos últimos anos nós viemos tendo uma miríade de alterações regulatórias e evolução tecnológica. E para estar à frente disso, nós estamos trazendo o Centro de Excelência em Pesquisa e Desenvolvimento Global aqui para o Brasil, trazendo know-how, tecnologia aqui para a região. E nesse contexto, acreditamos que, por certo, que os equipamentos sofrerão várias alterações tecnológicas, sobretudo com 2 coisas principais: Internet das Coisas, o IoT, e inteligência artificial. Assim como nos equipamentos sofrerão alterações, a gente acredita também que a forma com que nós gerimos as empresas sofrerão alterações com essas novas tecnologias. Então, o que você vislumbra sobre isso e como o gestor pode se preparar, antever, para se adaptar melhor a essas mudanças? Felipe, temos 2 perguntas aqui, Vamos começar com as mudanças tecnológicas nos equipamentos. Convém a Valmont já embarcar nessas modernizações, por exemplo? Sim, Natália. O nosso presidente, Raimundo Godoy, sempre diz que gerenciar é antecipar o futuro. Então, quando o Ramon traz o Centro de Excelência e Tecnologia para o Brasil, ele estará criando uma vantagem competitiva e dificultando muito a vida dos seus concorrentes. Isso tem a condição de trazer para ele uma margem melhor, uma vantagem competitiva que vai se traduzir no resultado, possivelmente ele vai ter um resultado melhor, que ele pode reinvestir e aumentar ainda mais a distância em relação aos concorrentes. Eu acho que é esse mesmo o caminho. Pedro, e sobre o papel dos líderes diante das inovações trazidas pelas novas tecnologias como a inteligência artificial? O Ramon quer saber sobre como lidar com tudo isso. Que sugestão você dá a ele e aos outros gestores da Valmont Solar? Natália, o caminho é estudar continuamente, conhecer as novas tecnologias disponíveis, fazer benchmarks com outras empresas, treinar os times nas novas habilidades necessárias para enfrentar as mudanças que chegam de forma tão rápida ao mercado. As empresas e pessoas precisam ser ambidestras. E o que isso significa? Precisa ter foco em eficiência e inovação ao mesmo tempo. Porém, precisamos ter em mente que não adianta nada ter um processo muito eficiente, mas entregando um produto que ninguém quer comprar, que está ultrapassado. É aí que entra a inovação, que é o foco no futuro. São as iniciativas que a empresa tem que ter hoje para garantir que ela ainda terá mercado nos próximos anos.
É ter coragem para criar inovações mais radicais que até poderão substituir o atual modelo de negócio da empresa. Uma coisa é certa, Natália. Se a empresa não ousa a ponto de ser protagonista no setor em que atua, provavelmente um concorrente fará isso no lugar dela. Agora, vamos trazer a participação de mais uma empresa convidada para o Gestão com Identidade de hoje. Dessa vez, é um negócio do setor da tecnologia da informação. A Montreal Informática foi fundada em 1987 em Belo Horizonte. A empresa cresceu e tem filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Goiás e no estado do Pará. Aqui no programa, a empresa está sendo representada pela sócia e presidente do conselho, Ângela Alvarenga, e pela diretora da Regional Minas Gerais, Lúcia Alvarenga, que também é sócia. A empresa tem 4.000 colaboradores. Entre os principais produtos oferecidos ao mercado estão as soluções para biometria e inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas e ainda BPO, que é quando a Montreal assume serviços administrativos de outras empresas. A Montreal aparece no Anuário de TI de 2023 como a 6ª maior integradora de tecnologias do Brasil e acaba de apresentar ao mercado a Montreal Ventures, que vai promover investimentos em inovação por meio de aportes financeiros, recursos estratégicos e inteligência de mercado. E eu já chamo a primeira pergunta da empresária Ângela Alvarenga, que também é presidente do Conselho da Montreal Informática, empresa da qual é cofundadora. E Pedro, a pergunta da Ângela é para você, ok? Combinado. Bom dia, Natália. Bom dia, Pedro. A área de informática está cada dia evoluindo mais e com um volume de pessoas entrando nela, como as startups, que têm um custo bem menor do que a nossa empresa e um volume de serviços também bem reduzido. Quais os diferenciais nossa empresa precisa adotar para continuar competitiva? Pedro, desde que as startups começaram a surgir, que elas vêm provocando essa reflexão nas grandes empresas, né? As startups são empresas inovadoras, mas com pouca experiência. Como fazer frente ao baixo custo dessas empresas? Basta ter tanto know-how e experiência como a Ângela e a equipe têm para manter a fatia de mercado já conquistada? Natália, o surgimento de startups realmente trouxe desafios importantes para as grandes empresas, principalmente pelo fator custo e pela inovação que essas empresas jovens conseguem oferecer. Então, para as empresas tradicionais se manterem competitivas, somente know-how e experiência não são suficientes. As empresas fundadas há mais tempo precisam incorporar algumas características das startups que podem trazer mais produtividade e assim reduzir custos. Um exemplo é colocar o cliente no centro de tudo e ter muita agilidade na solução dos problemas. É importante também preservar a força da marca e comunicar muito bem os diferenciais dela. Dessa forma, a Ângela terá o melhor dos dois mundos, unindo experiência e força da marca que a Montreal já tem, com uma cultura cada dia mais ágil e inovadora. Felipe, algo mais para orientar a Ângela Alvarenga? Eu enxergo, Natália, que segmentar os clientes e também desenvolver algumas soluções mais competitivas para esse cliente que está buscando preço pode ser um bom caminho também para Montreal. Uma recomendação, Natália, nesse cenário da Ângela, ela segmentar os clientes e conseguir desenvolver soluções mais competitivas para esse cliente que busca preço. Porque às vezes ela quer entregar sempre o melhor do melhor, mas o cliente não está disposto a pagar por aquilo. Então eu faço uma solução mais simples, com menos horas, que vai atender diferentes tipos de clientes. Assim eu consigo atender e não perco a venda, né? Vamos então para a quarta e última pergunta feita por empresários convidados para o programa de hoje. E agora é a vez da Lúcia Alvarenga, que compõe a segunda geração de empreendedores da Montreal Informática. E a pergunta da Lúcia será para o consultor Felipe Pires. Bom dia, Natália. Bom dia, Felipe. A minha pergunta é: como enfrentar o desafio de atração e gestão de equipes com a nova geração de jovens profissionais, especialmente no segmento de TI, onde temos um ambiente digital e remoto? Quais as melhores alternativas em termos de flexibilidade, desenvolvimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho
de modo a manter a cultura organizacional? Felipe, essa dúvida da Lúcia se repete na mente de muitos outros líderes que estão encontrando dificuldades para lidar com a turma jovem que está começando a vida profissional e que quer regras novas de convivência com as empresas. E eu preciso te contar que a Lúcia já tem conseguido implantar muitas inovações na área de gestão de pessoas. Ela criou até um espaço no metaverso para conversar com a equipe que está espalhada pelo país e que raramente se encontra. O que você diz para a Lúcia, Felipe? Eu acredito, Lúcia, que essa questão passa muito ali pelo propósito, né? A gente conseguir conectar os interesses do CNPJ com o CPF, né? Os jovens hoje querem pertencimento. Então, se você consegue, né, através da cultura, através da gestão, conectar esses objetivos, a chance de ser bem-sucedido é bem maior. A cultura, porque, né, se você conseguir traduzir a essência da cultura dos fundadores que trouxeram a empresa até aqui, né, e fazer uma releitura, fazer uma adaptação, um diálogo com essas tendências atuais que os jovens, né, que a nova geração traz, isso facilita com que eles entendam os modelos, né, e consigam pertencer a esse ambiente organizacional que eles fazem parte. E do outro lado a gestão, porque através de tecnologia, através de ferramentas, de acompanhamento de resultados, de produtividade, de qualidade, satisfação do cliente, você tem segurança, né, para testar novas formas de trabalho e monitorar isso em função de um resultado. As convenções também ajudam muito nisso, convenção anual ou semestral, em que todo o time encontra. Isso faz aumentar esse senso de pertencimento e eu acredito que é um desafio grande para o seu time aí, né, que trabalha muito remoto, disperso em diferentes locais. Então acho que é um caminho aí que pode ajudar. Pedro, e falando especificamente sobre o trabalho remoto, você tem encontrado muitas empresas com dificuldade para retomar o presencial quando decidem fazer isso? Sim, Natália. A maioria das empresas está enfrentando desafios. Tenho conversado com muitas empresas e poucas consideram manter o trabalho 100% remoto. Elas têm adotado o modelo híbrido, parte da semana em casa e o restante na empresa. Os gestores focam mais em 2 pontos: produtividade e cultura organizacional. Eles analisam se aquele funcionário em home office está cumprindo as metas, mas também se não está se distanciando da cultura do negócio. Mas é fácil entender a preferência dos colaboradores pelo trabalho remoto, pois eles não ficam presos em trânsito e têm mais tempo para outras atividades, fazer uma academia, por exemplo. Vamos lembrar que o trabalho remoto ajudou as empresas a sobreviverem durante a pandemia. Salvou muitos empregos e evitou muitas falências. Mas seja qual for a solução que o gestor adotar, ela precisa tornar a empresa mais forte, senão não faz sentido. Pedro, muito obrigada pela sua participação e quero contar com você em outras oportunidades, combinado? Combinado, Natália. Estarei sempre pronto para contribuir com a sua audiência, ajudando nossas empresas a aprimorar a sua gestão. Conte comigo e até a próxima. Felipe, eu também quero te agradecer pela ajuda de hoje, pela entrevista e quero te pedir um último conselho para empresários e gestores. No programa de hoje nós falamos sobre a necessidade constante de capacitação e sobre os líderes não pararem no tempo. Em meio a uma rotina tão cheia de compromisso, como eles podem gerenciar tudo isso? Muito obrigado, Natália, é sempre um prazer estar aqui. O último conselho que eu dou, que é independente do nível que eu estou, né, quanto mais alto eu estou na organização, maior essa necessidade, mas sempre tem que reservar o tempo da melhoria. Aos projetos estratégicos, desenvolvimento das pessoas, porque naturalmente os problemas acontecem. Se você não reserva a agenda, você não está sempre repensando ali qual que é esse tempo, travando a agenda em algumas janelas, esse tempo nunca vai aparecer. Então trata de uma prioridade e tem que reservar esse tempo para a melhoria. É isso mesmo, Felipe. Mais uma vez, obrigado e acho que a gente deixou um bom recado no programa de hoje. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!